No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o desafio/proposta que a gigante norte-americana Google quer para os utilizadores de iPhones 13 com iOS 15. Será algo interessante ou um ato de desespero? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Com a evolução dos dois e únicos grandes sistemas operativos no mercado mobile, é normal que, com o passar dos anos, o cerco cada vez mais se tenha apertado. Cada uma faz aquilo que pode e tenta oferecer, dentro das suas propostas, dos seus desafios, a melhor proposta possível para a concorrência. É certo que existe há muitos anos a polémica que, em relação ao sistema iOS, a Apple acaba por colocar muitas aplicações nativas e acaba por ter um sistema extremamente fechado que impede, de certa forma, por menos durante muitos anos, impediu que aplicações de terceiros ou aplicações da concorrência pudessem substituir as suas próprias aplicações. O que é certo é que as políticas de antitrust, com a concorrência cada vez mais a levantar as polémicas e a levar casos para tribunal, o cerco se tem apertado e tem estado a apertar cada vez mais para os lados da Apple, e ela tem aberto um bocadinho, entre aspas, e peço desculpa pela expressão, mas tem aberto um bocadinho as pernas para aquilo que a concorrência oferece no mercado. Tivemos o caso do navegador, por exemplo, do caso do Safari, que durante anos era um caso exclusivo. Tivemos também o caso do e-mail, ou seja, neste caso o mail que a Apple tem, que também era nativo e não podia substituir por mais nenhum, mas agora mais recentemente realmente ela permitiu que tanto o navegador como o caso do e-mail fosse possível utilizar aplicativos de terceiros como aplicativo pré-definido. Agora tivemos um desafio/proposta por parte da gigante norte-americana Google num dos seus blogs, em que fez uma espécie de pesquisa e lançou esse desafio, essa proposta aos utilizadores de iPhones 13 que rodam o iOS 15, e fez esse desafio a esses utilizadores que possam substituir as tais aplicações que eles têm nativas e que muitas delas não podem ser substituídas por aplicativos da parte desta gigante. Basicamente a proposta passa por substituir o aplicativo Fotografias, o Safari, o Calendário, o Lembretes e o Telefone pelos aplicativos que a gigante norte-americana tem, que é o Photos, o Chrome, o Calendar, o Tasks e o Voice. Ou seja, a proposta passa por, obviamente não dá para eliminar estas aplicações que a Apple tem nativas no seu iOS, mas que os utilizadores possam instalar estas aplicações e que possam usar diariamente estas aplicações que ainda agora há pouco referi. Ela também incentiva que possam ser utilizados os widgets com a função de empilhar uns em cima dos outros e assim basear no que for mais relevante, ou seja, ela faz a proposta que as pessoas possam utilizar estas aplicações que ainda há pouco referi, o tal Fotos, o Chrome, o Calendar, o Tasks e o Voice, e possam usar em widgets com a função empilhar que o iOS oferece, e assim poder rodar num só espaço diversos aplicativos
e assim dar uma outra alternativa aos utilizadores de iOS. Sinceramente, por um lado, se eu desconfio desta proposta da Google, porque de inocente não tem nada, por outro lado acho extremamente até alternativo por parte da Google, acho extremamente interessante que haja esta proposta. Eu sempre fui a favor e sou a favor dos sistemas abertos. Não é que seja abertos na perspectiva que possa-se rodar tudo e mais alguma coisa. Eu sou aberto na perspectiva que o utilizador tenha o livre arbítrio para poder escolher, ou seja, que tenha o poder de escolha no seu lado. Se é dono do seu próprio equipamento, se pagou por ele, ele deve ser livre de escolher aquilo que quer usar. Sabemos nós que durante anos e anos a fios no sistema iOS era impossível isso acontecer, mas conforme ainda agora há pouco disse, os casos em tribunal são mais do que muitos. A Apple tem sido amplamente multada e tem sido-lhe cortada às pernas naquilo que ela pretende, que é ter cada vez um sistema mais fechado e mais centrado naquilo que é o dela. Mas o que é certo é que as multas e as decisões em tribunais têm contrariado aquilo que a Apple quer implementar e ela aos poucos tem sido obrigada a ter que desarmar essa sua armadura de bloqueios e tem aberto, como ainda há pouco disse, aberto um pouco as pernas para que ela possa deixar com que outros aplicativos de terceiros possam realmente ser uma alternativa aos seus clientes. Realmente tivemos evoluções, tal como eu disse há pouco, tivemos o caso do Safari, que hoje em dia já facilmente consegue-se pôr um aplicativo de terceiros como pré-definido, sem que possa a pessoa estar exclusiva ao Safari. Já existe a questão do mail, se vocês, por exemplo, baixarem o Gmail ou mesmo o Outlook ou outra mais conhecida, vocês também podem pré-definir essa aplicação sem ser o próprio mail do iOS. Vocês também conseguem, por exemplo, usar outras aplicações, nomeadamente uma que foi uma das mais recentes e que deu tanta polémica, que se a gente quisesse rodar um aplicativo de música estava exclusivo ao Apple Music, agora já consegue, por exemplo, pôr o Spotify, ou seja, já conseguimos dar ordens, por exemplo, à Siri e já conseguimos pôr os aplicativos quando é feita aquela pergunta qual é o aplicativo que a gente quer, já conseguimos, por exemplo, pôr o Spotify. Ou seja, há aqui uma abertura meio que forçada por parte da Apple, mas que existe, e é assim que tem que ser. Sinceramente, na minha opinião, ainda que a gente possa desconfiar um pouco de aquilo que a concorrência quer fazer, claro que eles estão ali para vender o seu peixe, estão ali para querer vender o seu produto e querer que o seu produto seja usado por outros utilizadores, e quanto mais utilizadores melhor. Mas o que é certo é que muitas vezes a gente sabe o que é que está por detrás, principalmente pelos aplicativos da Google, que a gente sabe que, e já foi tema de conversa em outros episódios que eu vos trouxe aqui, que as intenções da Google, ou o principal negócio da Google, passa por vender os nossos dados, passa por publicidade, passa por rastrear os nossos movimentos, as nossas ações, as nossas pesquisas, ou seja, essa é a fonte principal de negócio da Google. E se a gente usamos aplicativos, por norma a 100% aplicativos deles, a gente corre um pouco esse risco, apesar que ainda temos alguma proteção por parte do iOS em que a gente consegue limitar esse rastreamento, mas não a 100%, conseguimos limitar mais do que aquilo que se estivéssemos a usar um dispositivo Android, mas ainda assim é possível ser rastreados e não é um bloqueio a 100%. Claro que é o que eu vos disse, existem estas manhas e estas manobras por parte da Google, mas ainda assim, mesmo sabendo desses riscos e mesmo sabendo dessas jogadas por parte desta gigante, é sempre bom haver alternativas, é sempre bom haver outras soluções que passem, que o utilizador possa ter como escolher outras alternativas que não sejam aquelas que estão amarradas a um sistema. Vamos ver se este desafio, se esta proposta que esta gigante norte-americana fez neste seu fórum, neste seu blog, se vai ter alguma adesão por parte
destes utilizadores de iPhones 13. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu utilizo 1 ou 2 aplicativos da Google, não mais. Uso nomeadamente, por exemplo, o Google Notícias, que é para mim talvez dos melhores aplicativos que eles têm a nível de organização de notícias, de notificação de notícias. Por acaso aquilo está bem pensado, acho que a aplicação está muito bem conseguida, consegue-se fazer ali qualquer coisa e torna-se apelativo por aquilo que eles oferecem, mas não uso mais. Cheguei a usar durante muito tempo o Google Maps, mas deixei de usar porque tem alternativas, por exemplo, do próprio Mapas da Apple e até mesmo do Waze, se quiser pesquisar alguma coisa. Ou seja, existe já muitas alternativas, por exemplo, no caso de fotografias ou de fotos do Google, não uso porque tenho fotos e tenho o iCloud da própria Apple. Ou seja, as alternativas ou as soluções que eu uso atualmente considero ainda mais vantajosas e mais relevantes para mim, mas ainda assim, seja eu ou seja outro qualquer utilizador, é sempre bom ter estas alternativas, é sempre bom haver mais empresas que ofereçam mais soluções para que os utilizadores possam escolher aquilo que for melhor para as suas conveniências, mas que principalmente que haja uma cada vez mais abertura por parte da Apple, para que realmente os seus clientes não fiquem amarrados e fiquem só encolhidos àquelas soluções que a própria Apple oferece. Qualquer das maneiras é de aplaudir, devemos estar atentos àquilo que o mercado está a oferecer neste momento, estar atentos àquilo que a Apple vai ou não fazer daqui para a frente, seja por iniciativa dela, ou seja por imposição de alguma decisão em tribunal, mas volto a reforçar, e isto é que é o importante para fechar esta notícia. É bom sempre haver alternativas, é sempre bom haver mais soluções do que haver uma única solução num único sistema operativo. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.